Eu tenho um defeito de gravar assim nomes bíblicos, versículo, capítulo, mas as passagens da Bíblia eu não esqueço. E eu não sei se você já leu ou se você já ouviu falar, mas eu me identifico muito com uma passagem de uma mulher no Velho Testamento e que Jesus completa sobre a fé no Novo Testamento, que é aquela fé que você não vê, é aquela fé pura mesmo, que você não vê, e às vezes você não vê nem saída, mas você já dá existência àquilo que você não vê, é aquela fé sobrenatural, que você não precisa ver, você crê, basta você crer que já existe, mesmo sem ver. Não sei se vocês me entenderam. E eu sou assim, eu me identifico com ela por causa disso, porque ela, no Velho Testamento, a maioria dos apóstolos, das pessoas que acreditavam em Deus, não tinham contato assim com o corpo de Deus, mas tinha uma fé muito profunda em sinais, em vozes, né? Tinha muitos sinais no Velho Testamento. E no Novo Testamento também, quando Jesus estava. Mas depois que Jesus foi, sumiu os sinais, ele levou junto consigo e deixou o Espírito Santo. E parece, mas eu creio que é mais difícil hoje acreditar no mundo que vivemos hoje em Deus do que na época do Velho Testamento e do Novo Testamento, porque lá tinha muitos sinais. Hoje os sinais são mais, sei lá, mais vividos junto com a ciência. Então só quem crê em Deus mesmo profundamente sabe definir o que é a fé, as coisas que estão acontecendo por aí e que é sinais de Deus. E voltando ao que eu disse, eu creio no sobrenatural, eu creio naquilo que eu não preciso ver, mas eu sei que vai acontecer. Então eu me identifico muito com ela sobre as panelas, que ela não tinha nada mais o que comer na época, tinha uma seca muito forte, estava passando muita gente morrendo por muita dificuldade, muitas situações difíceis. E na época eu creio que tinha muitas viúvas, muitas pessoas que estavam passando muita dificuldade, mas Deus enviou um apóstolo na casa dessa mulher, porque ela era uma viúva, né? Ela e o filho dela, e ela estava passando muita dificuldade, assim como todos, né? E ela estava catando graveto ali, e ela tinha só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, que o azeite era muito forte, muito caro na época, por sinal. E ela falou, eu vou fazer um bolinho último, vou catar os gravetos, né? Olha a fé dela, para que eu e meu filho comam a última refeição e morra, né? E ela foi e estava preparando, catando graveto. E Deus enviou um dos apóstolos dele lá, do servo dele, falou, vai lá, né, nesse local lá, na viúva, e fala para ela assim, assim, assim. Aí ele chegou lá e falou, né, e ela respondendo para ele, né, e ele falou, faça o bolo primeiro para mim, para que eu coma, né. E ela respondeu antes de fazer, mas eu só tenho um bocado de farinha, era assim que se falava, né, um pouquinho de azeite, eu quero fazer para mim, para meu filho, eu vou fazer para mim e para meu filho, para que a gente coma e morra. E ele falou, não, faça para mim primeiro. E ela não perguntou o porquê. Por quê, né? A fé é isso, né? Você não tem que perguntar o porquê, de onde vem, o que foi que aconteceu, onde for. Você tem que crer que Deus é Deus e que ele, se ele tiver que fazer, ele vai fazer. E ele, se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer naquele momento, ele é Deus, e ele sabe o momento certo, né? E eu creio assim. E ela fez e deu para ele. E ele comeu e mandou que ela juntasse as vasilhas, o máximo que ela tivesse.
Vai, pediu para ela, vai nas vizinhas, se você não tem aí, corra e procura. Se fosse eu, ia fazer que nem ela, ou pior, ia ficar louca. Eu macho até sacola plástica para colocar o azeite, mas apesar que naquela época não tinha, tô brincando, pessoal. Ela correu, arrumou todas as vasilhas que existiam, ela e o filho dela, e foi lutando, e foi lutando, e foi lutando, e foi lutando, e foi lutando ali, ó. E o azeite era muito caro na época, era milhões. Aquele azeite ali valia assim, ó, mais dinheiro que existe hoje. Se vendesse ele, quem tinha azeite era rico. E ela foi juntando, então, quer dizer, ela juntou aquela riqueza, né? E só não juntou mais porque ela não conseguiu mais vasilha. Mas eu acho que ela pensou ali no momento, né? Tá bom, né? Mas ele não deixou cessar enquanto não acabou as vasilhas. Se ela tivesse mais vasilha, mais o poder de Deus ia se movimentando ali e enchendo mais vasilha. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Isso é uma fé do sobrenatural, que você crê sem saber de onde vem. Você só tem certeza que vai vir, que vai vir. Deus vai fazer. E você tem aquela paz dentro de você, ó. E você pensa, com fé mesmo, Deus vai fazer. Mas se não fizer também, eu não vou deixar de crer. Vai chegar um momento que Ele vai fazer. Essa é a fé que eu tenho. E eu acho maravilhoso. Eu acho que cada um de nós se identifica numa passagem da Bíblia, nessa fé sobrenatural. E essa passagem, para mim, é maravilhosa, sabe? É uma das fé que eu fico assim, eu posso ler, ouvir, eu nunca vou cansar. Quero deixar essa palavra para você refletir aí, se você estiver passando por uma situação difícil. Talvez não seja uma seca, uma fome, igual ela lá, mas simbolizando, às vezes é na saúde, às vezes é no casamento, na vida familiar, né? Em outras situações. Talvez não é nem no financeiro, mas isso sirva de exemplo. Tenha fé sobrenatural e ajunte as panelas, porque Jesus vai encher, vai enviar alguém para encher. Quanto mais você tiver vasilha para pôr, Jesus vai encher, tá? É espiritualmente falando. Jesus vai trazer soluções, e muitas soluções para os seus problemas.